This is a chemical burn. It'll hurt more than you've ever been burned, and you will have a scar. What are you doing? Como você descobre quem você realmente é? Em um mundo que te define pelo seu trabalho, pelo seu salário, pelo seu apartamento e pelos móveis que você escolhe em um catálogo. E se a sua verdadeira identidade, a sua alma, estivesse enterrada viva sob as camadas de etiquetas, expectativas e posses que você foi ensinado a desejar? Para se encontrar de verdade, você precisaria primeiro destruir a pessoa que você finge ser e... a pergunta mais perigosa de todas: o que acontece quando o remédio que você inventa para curar seu vazio se torna um veneno ainda mais mortal? O filme de David Fincher nos apresenta um homem que já morreu, mas esqueceu de cair. Ele é o protagonista, mas não tem nome, porque um nome implica uma identidade, e ele não tem nenhuma. Ele é o soldado desconhecido na guerra do capitalismo tardio. Um fantasma corporativo que viaja pelo país calculando riscos para uma montadora de automóveis. Vivendo em um estado de perpétuo jet lag espiritual, ele nos diz: tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. E ele não fala apenas de seus hotéis, ele fala de sua própria alma. Ele é o produto final de uma sociedade que prometeu individualidade através do consumo, mas entregou apenas uma conformidade pasteurizada. E aqui a gente para e olha para nossa própria vida. Você já se pegou folheando um catálogo da vida, seja ele físico ou digital, e se perguntando: que carreira me define como pessoa? Que carro? Que estilo de roupa? Que celular? Que playlist no Spotify me torna interessante? A gente acredita de verdade que a próxima compra, o próximo upgrade, a próxima viagem que postar no Instagram vai ser a peça que falta no quebra-cabeça da nossa identidade. Mas nunca é. É sempre a próxima, e a próxima, e a próxima. É um ciclo infinito de promessas vazias. O apartamento do narrador não era uma casa, era um altar. Um altar onde ele adorava a si mesmo, mas um si mesmo que havia sido montado por um designer sueco. Mas vamos cavar mais fundo aqui, porque isso não é só sobre comprar coisas, é muito mais profundo. É sobre como internalizamos a lógica do consumo e aplicamos a nós mesmos. Nos tornamos produtos no mercado da vida. Pensa comigo, você não tem mais um roteiro de vida, você tem um currículo. Você não constrói uma personalidade, você constrói uma marca pessoal. Você não vive experiências, você coleta conteúdo. Sua vida vira um portfólio de conquistas, posses e momentos fotogênicos, todos cuidadosamente curados para transmitir um valor, uma imagem, uma identidade de prateleira. O narrador folheava o catálogo da IKEA, nós folheamos o feed do Instagram. É o mesmo gesto, a mesma pergunta: que versão de mim mesmo eu devo montar hoje? E a publicidade não está mais só nas revistas e na TV, ela está dentro da nossa cabeça. Nós nos vendemos para nós mesmos. Nós nos convencemos de que seremos mais amados, mais respeitados, mais válidos, se tivermos aquele corpo, aquele cargo, aquele estilo de vida. Nosso valor intrínseco, quem somos sem nada disso, fica esquecido, encolhendo num cantinho cada vez menor. É uma prisão de espelhos. Você se olha e só vê reflexos de reflexos. O que os outros veem em você, o que você acha que os outros querem ver. O que a sociedade diz que é valioso ser visto. O seu eu autêntico, aquele que não está performando para ninguém, some, fica mudo, atrofiado. E o pior é que essa busca por uma identidade através das coisas é um jogo que você nunca vai ganhar. Porque sempre vai ter um carro melhor, um apartamento maior, um corpo mais em forma, uma viagem mais exótica. A meta sempre se move, a corrida nunca termina. E você fica exausto, se sentindo um fracassado, sem nunca entender o porquê, já que você está seguindo todas as regras direitinho. A primeira mentira que nos vendem é que podemos comprar quem somos. A verdade é que só estamos alugando uma persona, e o preço do aluguel é a nossa alma. A crise de identidade dele é tão profunda que se manifesta em um sintoma físico e espiritual: a insônia. Ele não consegue dormir, porque sua alma não consegue descansar. O sono é um ato de entrega, de confiança, mas o narrador não pode se entregar, porque não há um eu genuíno para entregar. Sua mente corre em um loop infinito de ansiedade corporativa e descontentamento material. Ele está preso em um purgatório crepuscular, nem verdadeiramente vivo, nem totalmente morto, assombrado pela pergunta silenciosa que ecoa em seu apartamento, perfeitamente montado. É só isso. E você?
Conhece essa insônia? Não necessariamente a falta de sono, mas aquela agitação interior, aquele ruído de fundo na mente que te impede de ficar em silêncio consigo mesmo, aquele vício em estar sempre ocupado scrollando, sempre consumindo algum conteúdo, algum entretenimento, alguma coisa só para não ter que encarar o vazio que surge no momento de quietude. Essa insônia é o sintoma de uma alma em crise, é o sistema imunológico espiritual entrando em colapso e dando o alerta vermelho. É o seu eu verdadeiro, lá no fundo gritando que está sendo sufocado. Por que temos tanto medo do silêncio? Porque no silêncio não tem para onde correr. No silêncio, a máscara começa a incomodar. A persona que você vestiu o dia todo começa a pesar. As perguntas que você evitou o dia todo voltam com uma força avassaladora. Quem eu seria se ninguém me conhecesse? O que eu faria se o dinheiro não importasse? Quais são as minhas paixões reais, não as que eu performo para os outros? O que me deixa realmente feliz, não apenas momentaneamente distraído? São perguntas assustadoras, porque elas não têm respostas fáceis. Elas exigem um mergulho profundo, um confronto com a possibilidade de que talvez você tenha gasto anos, talvez décadas, construindo uma vida que não é verdadeiramente sua, que você é um estranho na sua própria pele. Então a gente foge, coloca um podcast para tomar banho, liga a TV assim que entra em casa, pega o celular no sinal vermelho. É um pânico de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque lá no fundo, a gente sabe que algo está muito errado, que estamos vivendo uma vida emprestada, seguindo um roteiro que não escrevemos. A insônia do narrador, aquele zumbido constante, é a manifestação física desse conflito interno. É a guerra civil dentro dele. De um lado, a persona do funcionário exemplar, do consumidor bem-sucedido. Do outro, o animal selvagem, o ser autêntico que quer gritar, quebrar coisas e sentir algo real, mesmo que seja dor. O vazio que você tenta preencher com barulho é exatamente o espaço onde sua identidade verdadeira deveria morar. E é nesse vácuo existencial que Tyler Durden nasce. Tyler não é uma pessoa, ele é uma ideia, a personificação de tudo que o narrador não é: livre, carismático, perigoso, autoconfiante. Ele é a resposta anárquica à pergunta silenciosa: quem eu poderia ser se não tivesse medo? O sermão de Tyler é sedutor porque ele fala a verdade sobre a mentira. A publicidade nos faz querer carros e roupas. Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Ele diagnostica a doença com uma precisão brutal. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão são nossas vidas. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. E quantos de nós não ansiamos por um Tyler Durden? Alguém que apareça e nos dê permissão para quebrar todas as regras, para cuspir no sistema, para finalmente expressar toda a raiva e frustração que a gente engole todo dia no trânsito, no trabalho, na vida. Ele é a fantasia ultimate de quem se sente impotente. A gente olha para ele e pensa: é isso, preciso ser mais durão, mais frio, mais impiedoso, mais alfa. A gente troca o catálogo da IKEA pelo catálogo da rebeldia. Troca a identidade de consumidor passivo pela identidade de revolucionário agressivo. Mas aqui está a armadilha genial, a virada de mestre que o filme faz e que a maioria das pessoas perde. Tyler Durden não é a solução. Ele é a doença em sua fase maníaca. Pensa bem, o que Tyler oferece? Ele não oferece autoaceitação. Ele oferece auto-ódio disfarçado de empowerment. Você não é um floco de neve lindo e único. Você é a mesma matéria orgânica em decomposição que todo mundo. Ele troca a tirania do você. É especial. Pela tirania do você não é nada. É a mesma lógica de desumanização, só que pelo avesso. E o Clube da Luta? Parece uma libertação, mas é outra forma de performar. Antes você performava sucesso. Agora você performa dureza, performa indiferença, performa uma masculinidade tóxica e violenta. Você troca o paletó pela jaqueta de couro, mas ainda está vestindo um uniforme. Ainda está seguindo um manual de regras, as regras do clube. É outra gaiola. Talvez mais excitante, mas ainda é uma gaiola. E a identidade do lutador, do rebelde, do fora da lei é tão pré-fabricada quanto a do executivo. Você só mudou de tribo, saiu dos negócios e entrou para um gangue. Mas a pergunta essencial continua sem resposta. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não precisa performar para nenhum grupo? Tyler é o espelho mais perigoso, porque ele reflete de volta
não o que você é, mas a sua raiva, a sua frustração, a sua sombra, e ele te convence de que aquela sombra é a sua verdadeira essência. Ele te convence a destruir a persona falsa, mas só para você se tornar escravo de uma persona ainda mais perigosa. Destruir o sistema não te torna livre se você continuar sendo um escravo da sua própria raiva. Tyler Durden dizia: você não é o seu trabalho. Você não é a quantia de dinheiro que tem no banco. Você não é o carro que dirige. Você não é o conteúdo da sua carteira. Se ele estivesse aqui hoje, o que ele diria? Você não é o seu número de seguidores. Você não é a sua curtida. Você não é o seu story. Você não é o seu algoritmo. A guerra espiritual que ele previu se tornou mais intensa e mais insidiosa do que nunca. Não são mais apenas os anúncios de carro e de sabonete que definem quem você deveria ser. É o feed infinito do Instagram, mostrando vidas perfeitas que você deveria almejar. São os gurus de LinkedIn vendendo a fórmula de sucesso que você deveria seguir. São os algoritmos do YouTube e do TikTok, moldando suas opiniões, seus gostos, seu humor, sua visão de mundo. Mas vamos além da crítica superficial às redes sociais. O problema não é o Instagram. O problema é o que o Instagram explora: a nossa fome por identidade, por pertencimento, por validação. Cada plataforma é um campo de batalha, onde uma parte diferente da sua identidade é posta em jogo. No LinkedIn, você luta para forjar uma identidade profissional. Você se vende como um produto de alto valor, uma autoridade, alguém que sabe o que está fazendo e falando. Sua vida vira uma sucessão de conquistas, de habilidades. Você é o que você produz. No Instagram, você luta para forjar uma identidade social. Sua vida vira uma estética, uma curadoria de momentos felizes, corpos perfeitos, viagens incríveis. Você é o que você aparenta. No Twitter X, você luta para forjar uma identidade intelectual. Suas opiniões se tornam armas. Sua capacidade de ter takes afiados, de cancelar, de lacrar, define seu valor. Você é o que você pensa, o que você diz pensar. E o algoritmo é o general mestre nessa guerra. Ele não te entende como uma pessoa, ele te entende como um conjunto de dados, de pontos de atenção, das probabilidades de cliques, e ele vai te alimentar com um conteúdo que mantém você engajado, que mantém você inseguro, que mantém você com fome. Porque uma pessoa insegura é uma pessoa que consome produtos, consome conteúdo e também consome ideologias. O objetivo final não é te vender um sabonete, é te vender um eu que é sempre inadequado, sempre em dívida, sempre precisando de upgrade. É a mesma lógica do apartamento do narrador, mas aplicada à sua mente. E a insônia dele se torna o nosso scroll infinito, nossa incapacidade de desligar, nossa ansiedade constante de estar perdendo algo, de não ser o suficiente. O projeto Mayhem moderno não precisa explodir prédios, ele só precisa manter você distraído, dividido e constantemente inseguro sobre quem é, para que você continue consumindo, continue scrollando, continue buscando validação externa. A explosão não é de concreto, é de atenção. E o que sobra é apenas um ruído mental constante, um caos onde sua voz interior não consegue mais ser ouvida. A primeira regra da guerra pela sua identidade é: você não percebe que está nela. A segunda regra é: todo mundo ao seu redor é um soldado, consciente ou não, tentando te recrutar para o exército deles. Então, se não podemos comprar nossa identidade e nem devemos destruir tudo para encontrá-la, o que nos resta? Como travar esta guerra e vencer? A resposta não é simples, não é fácil e não vem em um pacote de 10 passos. Mas ela começa com uma coisa: consciência. O ato final do narrador é o momento de clareza suprema. Ele percebe que Tyler, seu salvador, é na verdade seu carcereiro. Ele entende que a identidade que ele criou para se libertar se tornou uma prisão ainda pior. E ele faz a única coisa que pode ser feita: ele se sacrifica. Ele atira na própria boca para matar o câncer que ele mesmo criou. A nossa jornada é a mesma, mas menos literal. Significa ter a coragem de fazer uma limpeza de identidade. É um processo de desapego e de luto. Desapego de todas as camadas que não são você. Da persona profissional que você veste das 9 às 18 horas. Da persona social que você performa nos finais de semana. Da persona online que você cultiva com tanto cuidado. E luto pela pessoa que você pensou que seria. Pelo sucesso que não chegou. Pela aprovação que você não recebeu. Pela vida que você acreditava que deveria ter, mas que não é sua.
É sentar no silêncio, encarar a insônia e fazer as perguntas assustadoras. Quem eu sou quando tiro todos esses chapéus? O que resta quando não estou tentando impressionar ninguém? Quais são os meus valores reais? Não os que eu herdei da minha família, da minha cultura, dos meus amigos. É um trabalho arqueológico. Cavar camada após camada de condicionamento social, de traumas, de expectativas, até encontrar o núcleo, o seu eu essencial. Aquele que não tem nome, não tem título, não possui nada, mas simplesmente é. E esse o essencial não é grandioso como o Tyler Durden. É provavelmente mais simples, mais quieto. Talvez goste de coisas simples que você ignorou porque não são legais o suficiente. Talvez queira desenhar, ou plantar, ou ficar em casa lendo, em vez de ir para a balada. Talvez não queira ser chefe, mas sim ter tempo. Talvez não queira um relacionamento perfeito do Instagram, mas sim uma conexão verdadeira e cheia de imperfeições. Recuperar seu território interno é dar voz a esse eu quieto. É priorizá-lo. É tomar decisões, por menores que sejam, a partir desse lugar de autenticidade e não a partir do lugar da performance. É um ato de guerra diário, porque o mundo vai continuar gritando. Os algoritmos vão continuar sugerindo. As pessoas vão continuar esperando. A guerra pela sua atenção, pela sua identidade, nunca vai parar. A vitória não é um destino final. É a prática diária de lembrar quem você é e escolher agir a partir desse lugar. Autoconhecimento não é sobre encontrar quem você é sobre desenterrar quem você é, debaixo de quem você fingiu ser. No final do filme, o narrador está quebrado, sangrando, mas livre. Ele segura a mão de Marla e assiste aos prédios desmoronarem. Ele não tem mais nada, nenhuma identidade de consumidor, nenhuma identidade de revolucionário. Ele está no marco zero. E talvez esse seja o único lugar onde uma identidade verdadeira pode ser construída, a partir do zero, do vazio genuíno, e não do vazio preenchido com lixo. E a única regra do verdadeiro clube da luta da vida real é: você precisa falar sobre isso. Você precisa falar sobre sua luta. Você precisa se conectar com outras pessoas que também estão lutando. A verdadeira identidade não é forjada na solidão de um porão escuro, nem na bolha de um feed de rede social. É forjada na vulnerabilidade, na conexão humana real, na admissão de que você está perdido e que talvez a pessoa ao seu lado também esteja. O antídoto para o consumismo não é o caos. E o antídoto para o caos não é mais consumo. O antídoto é a comunidade. É achar outras Marlas no mundo que veem através da sua bobagem e ainda assim escolhem ficar. E Cristo pode te ajudar a preencher esse vazio. Onde o mundo oferece um catálogo da ICEA para te definir, Cristo oferece o convite para ser chamado de filho. Onde o niilismo de Tyler oferece um líder carismático que te usa para a destruição, Cristo se apresenta como um salvador que se esvaziou por amor para te dar vida. A busca do narrador por um pai, por um propósito, por regras reais em um mundo falso, encontra sua resposta não em um clube secreto, mas em uma aliança aberta. A resposta para o vazio da vaidade não é a anarquia, mas a adoração. Não é a destruição, mas a restauração. O narrador precisou destruir seu mundo para descobrir que o que ele realmente procurava não era a aniquilação, mas a adoção. A guerra pela sua identidade não se vence sozinho. Ela se vence quando você baixa a guarda e permite que alguém veja o lutador ferido por trás da persona. Esta foi uma batalha. A guerra continua. E ela acontece dentro de você todo santo dia. Qual rótulo ou possessão você já usou para definir sua identidade e do qual precisou se libertar para poder crescer de verdade? Qual é o seu Tyler Durden? Compartilhe sua jornada nos comentários, não por likes, mas por conexão real. Se esta análise tocou em algo dentro de você, considere se inscrever. Meu nome é Guilherme e este é o Reina Cristos. Lembre-se, a primeira regra da guerra espiritual é saber que você está nela. A segunda regra é que você precisa falar sobre ela.